Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do nono ano. Bem, percurso 7, Sociedade Urbana Industrial e Fontes de Energia. Nós temos aqui a lenha e o carvão vegetal como as principais fontes de energia utilizadas pelos seres humanos por muito tempo, certo? Utilizava para cozinhar os alimentos, para gerar calor, né, para sobrevivência de forma geral, certo? Nos dias atuais, ainda são utilizados, mas com uma menor frequência, certo? Porque devido ao desenvolvimento industrial, à urbanização crescente e também ao crescimento populacional, foi necessário o surgimento de outras fontes de energia, certo? Que pudesse abastecer toda essa questão da indústria e a urbanização que cresceu tanto, tá? Quais foram essas fontes? O carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a própria energia hidráulica, termonuclear e entre outras, certo? Temos aqui, né, algumas fontes, né, de energias, a gente vai estudar hoje, elas acabam gerando impactos negativos ao meio ambiente, certo? Isso fez com que a sociedade buscasse alternativas de fontes de energias limpas, tá? É o que a gente vai ver agora. Olha, as fontes de energias renováveis e não renováveis. Bem, as renováveis são aquelas que não se esgotam com o uso, né? Ou elas podem se renovar, né, mais rapidamente, que é o caso da biomassa, da hidráulica, que é a da força da água, a energia eólica, que é realizada através da força do vento, a energia solar, né? Seria perfeito se os governos do Nordeste, né, aqui do nosso Ceará, pudesse priorizar a questão da energia solar, né, já que a gente tem uma incidência muito grande de sol durante o ano todo. Seria muito bom mesmo, a energia se tornaria mais barata e a gente utilizaria uma energia renovável e limpa, né? Então vamos lá, a geotérmica, que é a energia do interior da terra, e maremotriz, que é a força do mar, das marés e correntes marítimas. Tá? Essas são as fontes de energias renováveis, que se renova, que a natureza pode renovar de uma maneira mais rápida. Esse conjunto de fontes é denominado também de fontes sustentáveis, são energias limpas, certo? Olha só, são sustentáveis porque, né, tem um baixo impacto ao meio ambiente, tá certo? Já as fontes não renováveis é o caso que dos combustíveis fósseis, do petróleo, carvão mineral, gás natural, que exigem milhões de anos para se formar e se esgotam porque existem reservas, né, no planeta dessas fontes de energias. Então, à medida que a gente vai usando, essas reservas vão diminuindo até chegar ao ponto de se acabar. Por isso que a gente chama de fontes de energia não renováveis, tá certo? E essas fontes de energias, elas são altamente poluentes, tá? Vamos lá, combustíveis fósseis e impactos ambientais. Nós temos aqui dos combustíveis fósseis, o carvão mineral, né? Como exemplo, o petróleo e o gás natural. São as principais matrizes energéticas do mundo, certo? São também causadoras de grandes impactos ambientais, né, que afeta o efeito estufa, que polui a atmosfera, que ocasiona chuvas ácidas, contamina o solo, as águas superficiais e também as subterrâneas. Tá? Tão necessárias para o mundo capitalista. Em contrapartida, tem toda essa questão negativa em relação ao meio ambiente. Aí nós temos aqui, ó, o carvão mineral. Olha só, essa imagem é a extração de carvão mineral em uma cidade na Alemanha. Olha só como a paisagem ela é totalmente modificada e destruída, né, pela a extração do carvão mineral, certo? Aí aqui vem mostrando, né, como ele
ele foi feito na natureza, né? Ou em relação ao tempo geológico, que é o tempo da Terra, que ele é bem longo, né? Houve momentos em que, né, as águas avançaram e parte de florestas foram inundadas, certo? Através dessa deposição de materiais, foi formando o carvão mineral, né? Dessas florestas inundadas. Então, essas madeiras, essas florestas que foram soterradas, com o passar do tempo, formaram essas reservas de carvão mineral. Tá? O petróleo tem um processo bem semelhante ao do carvão mineral, né? Só que tem como base o plâncton. Aí temos aqui a figura mostrando a formação do carvão mineral, né? As áreas inundadas, formação dos pântanos, né? Ó, os sedimentos que vão se sobrepondo, né? A essa área que foi inundada, e com os milhões de anos, o carvão mineral aqui, ó, bem bonitinho aqui embaixo, tá vendo? Certo? Por isso que a gente chama que não é renovável, a gente diz que não é renovável porque não tem como a gente repor, né, essa fonte de energia, porque é necessário milhões de anos para que o planeta possa produzir, certo? É não renovável e altamente poluente, tá? O território brasileiro, ele não apresenta tantas jazidas de carvão mineral, certo? Quais são os estados brasileiros que mais produzem, né? Que mais produzem, não, que mais tem, né? As jazidas, porque não tem uma produção. São Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Mas, como o livro está dizendo, não é suficiente para abastecer as necessidades internas do país. Então, o Brasil tem que importar o carvão mineral, tá? Quer importar, né, gente? Vocês sabem. Comprar de outros países. Aí nós temos aqui, deixa eu puxar para cá, na figura 11, o carvão mineral, participação da produção mundial, né? Os países que mais produzem carvão mineral, que é a China, Estados Unidos, Austrália, Índia e Indonésia. A China aí tá ganhando, né, na questão das reservas de carvão mineral, 46,4%. E na figura 12, a participação no consumo, os países que mais consomem o carvão mineral. A própria China, né, consome 50,7% do carvão mineral mundial. Em segundo lugar, a Índia, os dois países mais populosos do mundo, né? Estados Unidos, Japão, Rússia e outros. Vamos lá, continuando. A questão do petróleo, né? Como eu já falei, a produção do petróleo é semelhante à do carvão mineral, né? Mas foi a transformação do plâncton depositado nos fundos dos oceanos que, com o passar das eras geológicas, formou o petróleo, tá? Aí aqui, né, o livro vem dizendo que não se sabe ao certo, né, quando o ser humano descobriu o petróleo, mas que já era conhecido, né, há muito tempo atrás, no período da construção da muralha da Babilônia. Os próprios egípcios utilizavam para diversos, né, atividades, né, acredita-se que até nas mumificações utilizava-se, né, o betume do petróleo, certo? Aí aqui tem na figura 3 a formação do petróleo, né, ó, o plâncton é depositado no leito dos oceanos, né, o gás natural forma-se em rochas sedimentares e porosas, o petróleo e o gás se deslocam para as camadas superiores e são retidos em bolsões ou reservatórios, né? Vamos lá, deixa eu diminuir aqui, que eu aumentei demais. Só um momento. E nesse trecho, né, do livro de vocês, vem mostrando como surgiu essa questão da indústria do petróleo, né, que foi nos Estados Unidos, uma certa pessoa tentando perfurar para achar água, perfurou a 20 metros de profundidade e achou uma jazida de petróleo, certo? E isso, ó, no fim do século XIX, os Estados Unidos passou a ser o maior produtor de petróleo, tá? E dos seus derivados. Aqui no Brasil, ó, a descoberta do petróleo foi na década de 30, finalzinho da década de 30, tá? Na Bahia, no recôncavo baiano, que é até a região mais industrializada da Bahia até hoje, tá? No município de Lobato. Aí temos aqui, né,
falando algo que a gente sabe, a gente vê a cada dia, né? Que o petróleo e os seus derivados são a principal fonte de energia do mundo, isso aí a gente sabe, né? Principalmente atualmente com essa pandemia. O petróleo subindo assim, né, de uma maneira bem acelerada, certo? Nesse ano já aqui, né, no nosso país subiu 6 vezes, né, em 3 meses. Vamos lá, continuando. A exploração do petróleo criou novas formas de espaço, do espaço geográfico, torres de extração, né, oleodutos. Então, a civilização estava mudando, certo? Com a utilização do petróleo. Até chegar, né, ao uso dele, né, através do automóvel, né? A indústria do automóvel. Vamos lá. Que aqui no nosso país incentiva muito, né, o uso das rodovias bem caras, trabalhosas, né, poluentes. Vamos lá. Figura 15, temos o petróleo, participação da produção mundial em 2017. Temos os países que mais produziam petróleo em 2017. Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia, Irã, Canadá, Iraque, Emirados Árabes Unidos, China, Kuwait e Brasil. E os que mais consomem? Estados Unidos, China, Índia. Então, os mais industrializados são os que mais consomem também. E o Brasil está entre eles, certo? Aí vamos para o gás natural, né? Uma fonte de energia, né, importante a partir dos séculos 20 e 21. Né? Ele pode ser encontrado sozinho ou associado ao petróleo bruto, né, usado como fonte de energia em fogões, automóveis, geração de energia elétrica nas usinas, né, termoelétricas, nos fornos industriais, certo? Passa por um processo onde ele é separado de outras substâncias para ser utilizado, né? Então, o metano é comprimido e transportado em tubulações chamadas de gasodutos. Nós temos aqui a participação da produção mundial do gás natural em 2017. Temos Estados Unidos, Rússia, Irã, Canadá, Catar, China, Noruega, Austrália, Arábia Saudita e Argélia, né? Os que mais produzem essa fonte de energia. E os que mais consomem? Vamos lá, Estados Unidos, Rússia, China, Irã, Canadá, Japão, Arábia Saudita, Alemanha, México, Reino Unido. Agora, a energia elétrica, né? Então, a descoberta da energia elétrica trouxe, sim, uma modificação muito grande para a vida na sociedade em geral, né? E existem 3 maneiras da gente produzir a energia elétrica. Através da hidroeletricidade, né? As hidrelétricas, tá? Por meio da força das águas. A questão da termoelétrica, né, que é a queima de produtos de combustíveis fósseis, certo? Através do calor, utilizando o petróleo, carvão, né, o gás natural, e a eletronuclear, que utiliza os elementos químicos, né, como o urânio e o plutônio. Tá? A gente vai ver um pouquinho aqui sobre cada uma delas. A produção desses 3 tipos de energia elétrica, certo? Temos aqui as hidrelétricas instaladas em desníveis dos rios. Então, assim, a queda d'água vai fazer mover a turbina que vai produzir a energia elétrica que vai chegar até a gente. Essa energia ela é considerada uma energia renovável e limpa, não poluente. No entanto, existem alguns, como é que eu posso dizer, impactos ambientais. Porque é necessário áreas, uma extensa vasta, né, uma extensa área ser alagada, certo? Então, causa algumas questões ambientais também, embora ela não seja poluente, certo? As termoelétricas, sim, são altamente poluentes, né? Porque é a queima de combustíveis fósseis, certo? Elas, aqui no Brasil, elas funcionam como uma estratégia
para evitar os apagões, na questão do período da estiagem, onde as hidrelétricas estão com reservatórios bem abaixo do nível, certo? Então, elas são acionadas nesses períodos. E a energia eletronuclear, certo? A energia nuclear, ela surgiu, né, após o lançamento das bombas atômicas no Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, no período da Segunda Guerra Mundial, né, que ocasionou a rendição do país. No caso, o país já tinha até se rendido, mas os Estados Unidos necessitavam, né, mostrar ao mundo o seu grande poder, né, que até então ninguém conhecia. A energia nuclear, ela atualmente, ela é usada para fins pacíficos, né? Nenhum país ele tem a permissão para produzir armas nucleares destrutivas, certo? Mas ela pode ser utilizada, né, para a produção de energia elétrica, ou na medicina, ou qualquer outra atividade pacífica, certo? Para que o país possa produzir esse tipo de energia, é necessário um investimento muito grande em tecnologias, conhecimento científico, certo? Até porque é uma energia altamente poluidora, certo? O lixo nuclear ou lixo atômico, ele é muito sério e muito caro, né, para ser armazenado. Caso ocorra algum problema, algum vazamento, pode causar uma catástrofe, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de vazamento de lixo atômico, tá? Temos aqui o acidente em Chernobyl, na Ucrânia, né, em 1986, né, que contaminou também vários países europeus, tá? Temos também outro exemplo na cidade de Fukushima, no Japão, em 2011, devido um tsunami, né, que ocasionou também no vazamento, né, desse lixo e causou sérios problemas ambientais, tá? Aí temos aqui os 5 países que consomem mais da metade da produção mundial desse tipo de energia, né? Tá aqui eles, ó, estão aqui eles, quer dizer, Estados Unidos, França, China, Rússia, Coreia do Sul, né? Dentre outros. E o Brasil, professora, como é que está na produção de energia nuclear, né, eletronuclear? Bem, aqui no Brasil nós temos 3 usinas eletronucleares, lá no Rio de Janeiro, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, certo? Está aqui a foto, certo? Da usina nuclear Almirante Álvaro Alberto, de Angra 1 e Angra 2. E por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês leiam bastante o percurso, leiam também por fora, procurem tirar as dúvidas de vocês no grupo, né, na nossa aula. E assim, a professora tenta passar algo, ajuda para que você possa construir o seu conhecimento. Mas você tem que fazer a sua parte, tem que buscar, tá certo? E se cuidem e até a próxima.